Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Filhos, até hoje, esta é a saudação de Páscoa mais antiga que se registra na igreja, embora aqui no nosso Brasil, até mesmo nas cidades antigas, com toda a história que dizem carregar, não se fez muito conhecer. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. De verdade. É neste ponto que eu gostaria de conduzir, no dia de hoje, dia da ressurreição do Senhor, este grande anúncio. Ele ressuscitou de verdade.
e disso nós somos testemunhas. É o eco ao longo de toda a oitava de Páscoa, lembrar que nós somos testemunhas da ressurreição. Testemunha só pode ser-lo de um fato verdadeiro, não de uma ilusão coletiva. Digo isso porque nos últimos dias saíram muitas proclamações muito estranhas às razões de nossa fé. O apóstolo São Paulo havia nos lembrado que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E a verdade do Cristo redivivo foi tão real que eles não puderam crer nem anunciar de forma diferente. Seria muito complicado você entender por que os apóstolos morreram se não fosse realmente o Cristo ressuscitado, que depois de morto tivesse aparecido a eles e os estimulado a continuar a missão. Não foi uma ilusão coletiva, não foi uma fabricação do inconsciente coletivo da comunidade. Muitos intelectuais estudiosos querem fazer acreditar que foi uma construção da comunidade. Cristo só teria, entre aspas, ressuscitado na consciência. Que pobreza, que redução de nosso Senhor Jesus Cristo à medida das ilusões humanas. Que ridículo que alguns, até mesmo de estola e outros de mitra na cabeça, cheguem a dizer este absurdo. Mais ainda, quem deve ser testemunha da ressurreição, porque foi escolhido para suceder os apóstolos. E o critério primeiro, além de ser uma pessoa de boa fama, honrada, de fé, é que fosse testemunha da ressurreição, junto com os apóstolos. Cristo ressuscitou de verdade. Até hoje os gregos dizem Christos anesti, aletos anesti. De verdade, ele ressuscitou. Para que o testemunhemos de verdade, é necessário que a fé se transforme de verdade no cotidiano da nossa vida, naquela razão maior que nos faz ser diferentes do resto do mundo. Porque se dizemos que Cristo ressuscitou, mas a nossa vida é como se fosse a de qualquer pagão ou de qualquer ateu, o nosso testemunho não será acreditado. Os santos e santas que eu conheço se tornaram santos e santas porque acreditaram de verdade na ressurreição do Senhor. Porque acreditaram naquela garantia que Ele nos dá de uma existência que se projeta além desta vidinha, deste mundo cheio de maldades. Filhos, quem crê na ressurreição não fica com a cabeça nas nuvens, não. Quem crê na ressurreição não fica desligado da realidade que o cerca. Os santos foram as pessoas mais realistas que se tem conhecimento, porque faziam uma leitura da realidade como um todo, não apenas como a efemeridade do momento. Eita, falei chique, não foi? Tem gente que olhou para mim com a cara de susto agora. Efêmero quer dizer uma coisa extremamente passageira, é de agora, para hoje, mas para amanhã já não tem mais validade. A moda, por exemplo, a moda é uma coisa efêmera. Para hoje, você está aí, ó, tchan, tchan. Mas amanhã já vão pensar diferente, já vão se vestir diferente, já vão fazer uma maquiagem diferente, já vão fazer um corte de cabelo diferente e assim por diante. A ressurreição nos coloca diante da eternidade.
E diante da eternidade, nós temos que fazer escolhas, sabendo que as escolhas que nós fazemos no nosso tempo repercutem para a eternidade. Repito, os santos são santos porque testemunham o Cristo ressuscitado, porque testemunham a vida nova que Ele nos garante, porque testemunha a eternidade que nos espera, porque Ele nos abriu o céu de verdade. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. As palavras faltam para que possamos compreender em profundidade esta verdade. As palavras faltam. Nós vimos por esses dias as riquezas da liturgia nos alimentando, alimentando a nossa fé, alimentando o nosso seguimento de Jesus, alimentando o gosto que dá de ser católico. Mas até essas coisas bonitas que acontecem, elas ficam à mercê da efemeridade, do efêmero, do que agora está, mas daqui a pouco pode não estar mais. O que realmente nos sustenta a fé é a presença dele, vivo, entre nós. Não é de uma ideia, é de uma pessoa. Se eu fico repetindo demais que Cristo ressuscitou na consciência dos seus apóstolos, não entendi o que é o Evangelho. Talvez eu tenha entendido as obras de alguns teólogos e exegetas. Para quem não sabe, teólogo é aquele que se debruça nos estudos das coisas relativas a Deus, à fé. Exegeta é aquele que se debruça no estudo da Sagrada Escritura, no estudo linguístico, etimológico e tudo aquilo que será como consequência da linguagem com a qual a Sagrada Escritura foi posta por escrito. Pelo que eu saiba, até hoje eu nunca conheci ninguém que tenha se convertido graças a um exegeta. Mas graças aos santos, eu conheço milhares que se converteram, que encontraram o Senhor, que tiveram a vida transformada por Ele. Entre aquele que talvez só acredite numa consciência coletiva dos apóstolos e aquele que crê que realmente Jesus está vivo, existe uma diferença enorme. Entre quais destes nós queremos nos encontrar? Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Não é uma ideia, não é uma ideologia. Uma ideia as pessoas fabricam, talvez imaginando determinados resultados sociais, antropológicos, educacionais ou até políticos. Tem até gente que ainda está viva e que se declara que é uma ideia. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. Teve um político famoso no Brasil que chegou a declarar isso. Ou vocês já esqueceram? Certas ideias pífias, que não preenchem o coração de ninguém, que não dão esperança a ninguém, que não mudam a vida de ninguém. Nós comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou dos mortos, diz São Pedro, registrado nos Atos dos Apóstolos que ouvimos hoje e cuja leitura vai nos acompanhar ao longo de todo o tempo de Páscoa. Nós vamos aos poucos compreender a experiência do ressuscitado que tiveram os apóstolos, a igreja nascente, os primeiros cristãos. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Este é o brado que já há 2 milênios ecoa no mundo. E não seja por nossa culpa que ele vai deixar de ecoar nos nossos dias.
Que a graça do ressuscitado nos alcance de verdade. E uma vez alcançados pelo ressuscitado, a nossa vida tenha um motivo de verdade. A nossa vida faça uma diferença de verdade diante do mundo e de suas propostas ilusórias. Que a gente viva com os pés no chão de verdade, não perdendo de vista o céu. Porque isso não é um anestésico, não é uma droga que se toma para esquecer das dificuldades do dia a dia, mas pelo contrário. Que o exemplo dos santos nos inspire e que a graça desses dias não passe em vão, como talvez seja vã uma mera emoção diante de uma celebração bonita, que muitos possam ter experimentado por esses dias. Isto é efêmero, a emoção passa. Porém, nosso Senhor, que é eterno e que deseja colocar-nos também nesta mesma eternidade, Ele não passa. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Sejamos nós as testemunhas no ano de 2022. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.